Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. You're so fine and you're mine. I'll be yours till the end of time. 'Cause you made me feel I'm nothing to hide. Like a virgin. Ooh, touch for the very first time. Sua primeira vez no híbrido tem tudo para ser no Fiat. Like a virgin. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil, fundamental, médio, técnico você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Fique Bem e eu conto com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook e também nos canais de TV, Brisa TV no canal 184, TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. E hoje vamos trazer aqui no podcast Fique Bem ela que está no nosso quadro Fala Onco toda semana aqui, que é a doutora Lidiane Guimarães, médica oncologista e diretora clínica do H+Onco aqui em Patos, na Paraíba. E para falar sobre câncer, ninguém melhor do que ela, que é especialista nessa área, para que ela possa tirar todas as dúvidas que a gente tem sobre essa doença que tem acometido muita gente nesse tempo. Seja bem-vinda, doutora Lidiane. Oi, Daisy. Tão bom estar aqui contigo. Que maravilha. Assim, de frente a frente, sim, né? Nós sim, duas agora aqui. Sim, né?
Ele só fala muito pelo vídeo, Sim, né? sim. Sempre faz as chamadas. Mas obrigada pelo convite, agora nesse mês de dezembro, pra gente finalizar o ano juntas. Sim, com certeza, né? É um prazer recebê-la aqui, né? A gente que tá, assim, juntinhas toda terça-feira. Sim. Você trazendo tanta informação para essas pessoas que precisam tanto. O quadro Fala Onco também tem atingido uma grande quantidade de pessoas que até então estavam ainda desorientadas sobre prevenção, tratamento, o lugar onde se tratar também. E você, com esse quadro, tem trazido informação, conhecimento, que é maravilhoso para a qualidade de vida do indivíduo, né? O nosso objetivo no Fala Onco é justamente isso, sabe? Desmistificar um pouco, assim, falar um pouco sobre Sim, câncer claro. de uma forma didática, de uma forma tranquila, sabe? De uma forma leve, né? Sim, Porque é um sim. assunto tão pesado Claro. e a gente tenta trazer a oportunidade de que a pessoa entenda melhor o que está acontecendo e tenha um alerta e se cuide, né? Que é o principal motivo da gente fazer o Fala Sim, Onco. com certeza. Das pessoas se cuidarem e se prevenirem para ter uma cura no futuro. Com certeza. E para que a gente inicie esse podcast de uma forma super funcional, eu quero que você fale para a gente quem é você, para que as pessoas que estão em casa conheçam um pouco de quem é a doutora Lidiane Guimarães. Eu sou uma paraibana adotada. Eita. Eu, na verdade, eu nasci em Recife, fui criada em Campina Grande. Então, fui para João Pessoa fazer faculdade, depois retornei a Recife para fazer residência. Então, minha residência em clínica médica foi no Hospital Restauração, em Recife. Depois, eu fiz oncologia no Hospital Real Português. Foi o local onde minha mãe fez... Minha mãe teve câncer, então ela foi tratada no Hospital Português. Então, quando eu decidi mudar minha vida e fazer oncologia, eu quis fazer residência no hospital onde minha mãe foi curada. E aí, depois fiz especialização também em cuidado paliativo na UPE, tudo em Recife. Fiz estágio no Sírio-Libanês, então fui para São Paulo. E em novembro de 2022, eu já oncologista, me surgiu a oportunidade de vir a Patos. Então, com a oportunidade de tanto trabalhar no Hospital do Bem, na enfermaria do Hospital do Bem, onde eu tenho um carinho enorme, né? Já passaram por mim milhares de pacientes. E eu fico feliz, sabe? Porque a gente na enfermaria a gente cuida naquele momento que está mais grave, né? Mais debilitado. E a gente conseguir dar alta ou conversar com a família, um paciente paliativo, e você conseguir conduzir de uma forma que ele tem integridade, né? Então, eu fico muito satisfeita. E aí surgiu, em novembro 22, dezembro 22, a oportunidade de fazer o H+Onco, que é o primeiro centro de oncologia privado do sertão da Paraíba. Então, a gente está sendo pioneiro. Então, a gente conseguiu montar, eu falo a gente, porque eu não consigo trabalhar só, né? A gente tem que trabalhar em conjunto. Estamos com cirurgiões lá conosco, com uma equipe bem robusta. A gente já formou enfermeiro oncológico conosco. Então, no futuro, a gente tem uma medicina de melhor qualidade também da parte do tratamento oncológico aqui em Patos. Sim, que maravilha. E já se acostumou com esse sol aqui de Patos, que é maravilhoso? Veja! Eu tenho sofrido ainda um pouco, eu tô aqui há 2 anos. Mas eu faço isso, não, todo lugar tá quente, mas Patos tem uma peculiaridade, sabe? Exatamente. Mas aí eu me hidrato bem, assim, Sim. então eu boto protetor solar, né, pra me cuidar. Mas me adaptei sim a Patos, mas ainda sofro um pouquinho com calor. É uma cidade bem acolhedora também, né, doutora? Esse é o paraibano, né, que é Sim, acolhedor, e o isso. sertanejo me parece bem mais do que em outros lugares que eu já fui. Então, fui desde o primeiro momento muito bem acolhida por Patos. E assim, é uma vontade, eu brinco que é assim, uma sensação de voltar para casa, né? Eu passei 7, na época eu estava 5 anos em Recife, eu ainda continuo nessa ponte aérea Recife, Patos, eu digo ponte aérea porque quando tava o avião, né? Eu vendo aquele avião da Azul, e graças a Deus que existe o avião da Azul, porque foi a oportunidade de eu vir para cá. Então, uma viagem que demora 7 horas é uma viagem de ônibus ou de carro, é uma viagem que demora 1 hora de avião. Bem Então, estou esperando ansiosamente que volte o aeroporto, né? Que reabra o aeroporto, porque está agora em ampliação. Mas tenho ficado ainda Recife e Patos para me deslocando, mas já estou acostumada. Isso é maravilhoso, né? E fala pra gente, doutora Lidiane, o que é basicamente o câncer? Pra gente começar a desmistificar falando sobre isso. No entanto que eu coloquei o tema do programa hoje, vamos falar sobre câncer? Sim. Porque muitas vezes a gente ainda tem muito medo de falar, tem pessoas que têm medo de pronunciar a palavra. Mas fala pra gente o que é basicamente o câncer. Eles falam aquela doença, né? Isso, Acho muito. que é bem pra gente conversar. Acho que quando a gente diz o nome, eu digo que a gente tem que dar um nome e sobrenome para o problema. Para qualquer tipo de problema que a gente tenha, para a gente ter uma solução, a gente precisa dar nome e sobrenome. O câncer, ele é um conjunto de doenças, não é uma doença única. Então, quando a gente diz que uma doença, uma célula é cancerígena, é quando ela tem a oportunidade dela crescer e invadir outros órgãos.
Então, é essa a definição do que se chamar de câncer. Mas a gente tem vários tipos, né? Então, dependendo do local onde foi criado, onde nasceu esse câncer, é que a gente vai ter aquele tipo de tratamento. Então, são doenças heterogêneas, que a gente diz como uma palavra única, câncer, mas que tem vários outros... um câncer de pulmão é totalmente diferente de um câncer de endométrio. Então, da sua formulação, da sua histopatologia é outra, o seu tratamento é outro, sabe? Então, o câncer, né, a oncologia, que é o estudo do câncer, assim, nos últimos 70 anos, ela teve um aumento, e nos últimos 20 anos, assim, sendo mais específica, do aumento de terapias, de estudos que a gente possa fazer para poder ter sobrevida para esse paciente, ter qualidade de vida. Vou te dar um exemplo de um paciente de melanoma. Melanoma, a gente agora que está no dezembro laranja, né, que é a conscientização do câncer, né, de pele. Melanoma é uma doença extremamente agressiva, é uma doença de pele, que ela pode acometer outros órgãos do organismo, outros órgãos. E aí, eu tenho um paciente, esse paciente em Recife, que ele abriu doença com doença do sistema nervoso central, ou seja, com metástase cerebral. Em outro tempo, esse paciente teria 3 meses de sobrevida. Hoje ele está tratando comigo já faz 1 ano e 8 meses, com uma vida espetacular. Por quê? Porque ele teve acesso à imunoterapia, que foi um passo, mudança de paradigma no tratamento de muitos cânceres, e principalmente do melanoma. Então, esse paciente tem qualidade de vida. Ele vai passar o Réveillon dele agora em Maceió, sabe, com a esposa. E ele fez a terapia, a doença está em regressão e está conseguindo ter uma sobrevida maravilhosa. Que se fosse em outro tempo, infelizmente, não seria assim. E isso dá qualidade de vida para ele, aproveitar a vida dele. Eu não vou conseguir curá-lo, infelizmente, mas ele consegue ter uma vida de qualidade. Que eu acho que é o mais importante, sabe, Deise? Sim, claro. O que a gente espera do paciente é que ele tenha vida, né? Enquanto as pessoas fazem, como é que você aguenta trabalhar com câncer, trabalhar com pessoas com câncer? Porque assim, eu não trabalho com câncer, eu trabalho com pessoas, né? Convivo com pessoas que são afetadas por essa doença. E quando eu falo isso, eu faço, meu Deus, eu consigo enxergar a vida. Porque enquanto você tem uma doença ameaçadora de vida, você consegue ter a sua rotina. Depois que passa o susto, né, de ter o diagnóstico, a pessoa começa a entender bem o que está acontecendo e começa a valorizar mais a vida que tem. E é uma transformação. E aí você vê essa transformação até na família, é bem importante. E é gratificante para mim. Sim. E a pessoa tem que entender também que nesse processo você não se torna a doença. Você continua sendo um indivíduo à parte e você precisa tratar a doença que você está cometida. Como eu te falei, tem vários estudos, né, justamente dessa sobrevida, né, do quanto o paciente tem, lembra, uma pessoa com diabetes, ela não tem cura. A pessoa que convive com diabetes, a pessoa com hipertensão, não tem cura, mas a pessoa convive. A intenção no futuro é que as pessoas, se você não... A ideia é prevenção, né? Sempre eu vou lembrar, e a gente fala muito no Fala Onco, da gente tirar os fatores de risco com relação aos cânceres, ou então a gente conseguir diagnosticar precocemente. Essa é a nossa maior função. Mas, se a gente não vai conseguir curar, mas que essa doença se vire uma doença crônica. Então, que a pessoa consiga conviver com essa doença, e aí por isso que tem várias terapias que você possa modificar. Tem paciente com câncer de intestino, que a gente pode fazer 3, 4, 5 terapias. Câncer de mama, e a pessoa com qualidade. É só você ajustar, a gente tem que sempre falar sobre os efeitos colaterais de toda droga que vai fazer, mas organizar e dizer a essa pessoa, o que você quer fazer da vida? Né? Vamos. Tem como você... Não é uma sentença de morte, né? Acho que é bem importante isso e frisar. E eu falo para quem está escutando a gente, justamente isso. Ter diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, sabe? É uma sentença... Não chega a ser uma sentença, assim. É uma conversa que o oncologista fala, justamente dizer, ó, você pode ter vida, vamos tratar, e é dessa forma, sabe? Sim. Óbvio que com algumas limitações, mas que isso não impede de você manter a sua vida ali legal. Tem paciente minha que com câncer de mama que faz musculação. Me chega pra mim e faz, olha, o meu personal, ele quer uma autorização da senhora, por favor. Eu disse, agora. E se você tá se sentindo bem, não tá tão... Até ajuda pra quimioterapia. Acho que você viu, foi bem importante agora a Preta Gil, né? Colocando que estava fazendo a infusão com a quimioterapia e fazendo atividade física. Nossa, foi incrível aquilo ali. Eu até repostei no Instagram, eu achei bem... que ela influencia muitas pessoas, sabe? Então, o papel do câncer na vida dela, se você olhar bem, ela tá ressignificando a vida dela e de muitas outras pessoas nesse país.
Exatamente. Isso é que é importante, né? A gente trazer essa conscientização para as pessoas. Por isso que é tão importante falar que existe vida após o câncer. Sim, né? sim. Apesar do câncer, Apesar do existe vida, câncer, é isso. verdade. E muitas vezes, quando o câncer não tem cura, doutora Lidiane, como é que é tratado? Qual o manejo do oncologista nesse processo de quando se percebe que o câncer ele não tem cura, que ele é mais grave? Eu, durante a residência, eu quis fazer a especialização de cuidado paliativo junto. Justamente Perfeito. para me ajudar, sabe? Eu tinha um sofrimento, sabe? Desde assim, confessando para vocês, eu tinha um sofrimento quando eu via como é que eu manejaria esse paciente, sabe? A conversa que eu deveria ter. Então, como é que eu levaria, sabe? Conduziria com a família. Então, eu me especializei justamente para isso. Então, é conversar com a família, né? Dizer quais são as perspectivas, qual é o tipo de tratamento, ou se aquela doença ameaçadora de vida não tem condições mais, aquele paciente não tem condições mais de fazer nenhuma terapia oncológica, a gente fazer cuidados paliativos exclusivos, como a gente chama, e aí cuidar dos sintomas, sabe? Ter a conversa também com relação ao que esse paciente, enquanto ele tem consciência, o que ele quer fazer, sabe? A família também entender, é um sofrimento, né? Você amar alguém e você ver que essa pessoa vai partir. Isso em outras doenças também, né? O paciente cardiopata, o paciente renal crônico, são doenças crônicas. E aí essa conversa com a família, infelizmente às vezes o câncer ele é diagnosticado muito grave, né? Aquela paciente está com derrame pleural, ou seja, com líquido no pulmão, então está com falta de ar, ou então obstrução intestinal. Então assim, são sintomas agudos e sofridos. Então já tem um cuidado na medicina de como a gente cuidar desses sintomas. Mas o mais importante é cuidar dos sentimentos. Você, como psicóloga, você sabe. A dor, né? Tem paciente que tem dor total. Né? Aquela dor assim que mesmo você colocando a medicação, você fazendo tudo, o paciente continua com dor. E é uma dor da alma, né? Eu digo que é isso. Então, você conversar... Eu tenho um tom de voz calmo. Então, assim, isso me ajuda também, sabe? A falar com essas famílias. E cuidar da família. A gente não só cuida do paciente, a gente cuida e entende a dinâmica familiar, sabe? Quem é essa família? Quem é que vai cuidar dele? Às vezes... Uma coisa que acontece é a pessoa, mas fulaninho fumava muito, doutora. Mas é porque ela bebe muito, é porque não sei o quê. Veja, agora, nesse momento que já está o diagnóstico que não está, não vamos conversar mais sobre isso, né? Exatamente. Eu brinco que a gente não pode voltar para trás no passado e assim, não consegue ver o futuro, então o importante é o presente. Procurar o motivo, o que foi que aconteceu, nesse momento não cabe. O que cabe é você conversar com as outras pessoas em família, dizer, não vamos fazer por esse caminho não, que não vai dar certo. Mas é cuidar desse ente querido que está sofrendo naquele momento, sabe? Sem julgamentos. Acho que é o importante, sabe? Por isso que eu acredito que todos os médicos deveriam fazer uma especialização em cuidados paliativos. Mas infelizmente, nem todo médico tem essa sensibilidade. E eu falo isso mesmo com um tom de apelo, porque nós vivemos muitas vezes momentos muito difíceis na nossa vida que a gente não tem uma forma correta de chegar e ser escutado, né? De entender que pode existir uma qualidade de vida mesmo em meio ao fim da vida. Então isso é muito importante. Esses cuidados paliativos, ele traz para você uma esperança, um processo de ressignificar suas relações, né? É um momento de você se aproximar das pessoas que estão distantes, de você pedir perdão, de você se ressignificar. Até porque nós da psicologia, nós acreditamos que o ser humano está em constante evolução. E o processo de doença traz também essas transformações, né, doutora Lidiane? Traz, é justamente isso, sabe, Deise? Você entender o que está acontecendo. Às vezes tem um parente, sabe, que não está tão próximo. E aí conversar, ver sua dinâmica familiar, como é que tá. Às vezes tem um filho que está mais afastado e aí resolve vir cuidar do pai. Ou às vezes, enfim, eu acho que eu também não julgo, né? Às vezes tem paciente, acontece muito com paciente com cabeça e pescoço, infelizmente. Que às vezes o fator de risco de câncer de cabeça e pescoço é o etilista, é aquele paciente etilista, tabagista, sabe? Assim, às vezes que não teve uma boa relação durante a família, o passar da vida, né? E aí, às vezes, no final de vida, às vezes a família não consegue estar junto. Eu acho que é não julgar. A gente, como profissional de saúde, você não sabe como foi aquela dinâmica, o que a gente tem que eu digo que eu não trabalho só. Então, eu trabalho com psicólogo, com assistente social, né? Porque aí ajuda a enfermagem. Então, ajuda a entender melhor como é essa dinâmica e poder ajudar o paciente. O que não pode é o paciente sofrer. Sabe? Eu acho que é uma premissa do meu trabalho. É justamente isso, sabe? Assim, olhar como a gente pode ajudar dessa forma, sabe? Sim.
E quando a gente muitas vezes ainda vê hoje uma pessoa que tem um diagnóstico do câncer e a gente diz assim, não, mas não fale pra ele, ou não fale pra ela. Não pode, doutora, porque olha, se souber, ele vai entrar em depressão, não vai aguentar. Como é essa dinâmica que vocês oncologistas usam e o que é apropriado, o que não é apropriado para que a pessoa possa entender ou saber sobre sua condição de saúde? Acontece muito isso, sabe? Muito da família ficar muito angustiada e dizer que a pessoa, mas veja, o que eu converso com eles, né? Eu converso logo com a família e vou conversando, porque assim, se o paciente ele tá consciente, orientado, sabe? Ele não é um paciente demenciado, então que a família que tem que né, ter o resguardo, tudo. Quando o paciente ele está doente, toda pessoa, o ser humano sabe que não está bem, que tem alguma coisa errada, sabe? E aí eu falo isso para a família. Minha abordagem com a família começa assim, certo, mas o que você acha que o paciente está entendendo, né? O que você acha? Não, doutora, mas ele está vendo. Eu falei, não, mas ele está internado, né? Ele está no hospital de câncer. O que você acha? Você acha que ele não está entendendo? Né? Eu acho que tá, doutora. Aí começa a pessoa a entender. Eu acho que tá. Eu acho. Aí eu falo assim, mas se ele quiser saber, eu não sei. Aí ele começa a entender. Ele faz, mas ele não está consciente? E aí quando você vai abordar o paciente nesse contexto, aí eu falo para a família, vamos conversar com ele para a gente entender, porque ver se ele quer saber também, se não quer, como é a situação. E aí quando a gente vai conversar, que você começa a conversar com o paciente, você também não pode ser invasivo com aquele ser humano. Sim. Porque tem paciente e você sabe que ele não quer saber também, entendeu? Ele quer que a família tome conta, que a família tome a decisão. Sem falar sobre. Entendeu? Isso. Então, assim, você também tem que ter esse cuidado. Então, você não pode ser invasivo. Então, você chega pra ele e diz, o que a senhora tá entendendo? Porque, veja, vem para primeiro, quando eu vou dar, às vezes, parecer, eu não digo nem qual é a minha especialidade, pra pessoa não se assustar logo. Tem que ter esse cuidado. E eu faço, você tá aqui, o que você tá sentindo? Doutora, eu tenho um problema no estômago. E aí eu vou perguntando o que ela tem, e é o quê? E a senhora sabe? E a senhora quer saber o que é, assim? Ou eu posso falar com a sua filha? Olha, quase 100% a pessoa faz, não, eu quero saber. E aí a família, às vezes, tira aquela dor também de contar para ele, porque vai ser um profissional que tá falando devagar, com calma, para poder a pessoa entender. Aí eu vou pelas beiradas, sabe? Às vezes eu vou devagarzinho. Se aquele paciente já aconteceu, daquele paciente, não, doutora, pode falar com a minha filha, não sei o quê. Eu fiz tudo bem, a gente vai conversar com ela, tudo certo, aí ela faz tudo certo. Porque eu acho que você precisa ter calma, sabe? De ter suas... eu quero envelhecer assim, sabe? Eu quero envelhecer, ser aquela senhorinha assim, que minhas vontades e opiniões sejam respeitadas até o dia que eu morrer. Então eu levo isso pra minha família, eu tenho uma mãe idosa, e eu levo isso para os meus pacientes, sabe? A dignidade de você ter o que você quer fazer da sua vida respeitado, sabe? Claro, isso é muito importante. Porque às vezes a família quer só cuidar, tá com medo, às vezes tem um processo depressivo, mas às vezes quando você dá nome e sobrenome ao problema, até a pessoa fica, nossa, eu vou ter força. Pega muito na parte religiosa também se abraça, sabe? Então, assim, eu até digo assim, que eu tenho uma ciência, mas eu quero muito que Deus me surpreenda. Então é isso que eu falo com eles, sabe? Mas tem que ter o pezinho no chão também. Perfeito. Até porque muita gente já vem muito desacreditada com o diagnóstico, né? É como a gente falou, vem com essa sentença de morte e quando escuta de um profissional dizendo, olha, não é assim, porque você falar de uma forma técnica é diferente, né? Seja qual câncer for. Então é importante essa orientação também. Sim, é conversar com eles, né? Eles entenderem qual é a situação, qual é o diagnóstico, qual é o prognóstico, e a gente decidir se vai fazer tratamento, qual o tipo de tratamento que vai ser feito, organizar toda essa estrutura. Aí é assim que eu pauto a minha vida profissional com os pacientes. De vez em quando eu recebo umas mensagens no sábado à noite, assim, no WhatsApp, assim, doutora, eu recebi agora no sábado um paciente, doutora, eu tô me sentindo bem. Eu tô dizendo a senhora, porque eu vou pra praia amanhã, 5h30 da manhã, eu vou pra praia, esse paciente de Recife. Vou pra praia que eu tô me sentindo bem. Eu fiz, maravilha,
Isso. Eles ficam exatamente. bem, bem cuidadosos, assim, sabe? Você tá perto e que eles entendam que tem vida, né? E se cria uma relação, né, Cria. doutora Lidiane? Aquela Cria. relação, assim, de muitas vezes até de amizade, né? Eu digo que eu tenho os pacientes muito queridos, sabe? Assim, com muito respeito, com cuidado, sabe? No consultório, eles têm acesso ao meu telefone, porque estão fazendo tratamento, porque eu passo medicação. Todo paciente meu, desde que eu estou fazendo medicação quimioterápica, imunoterápico, que seja, ele tem meu telefone. Porque são drogas que vão ter efeitos colaterais e a gente tem que intervir logo. Então, foi uma coisa que eu decidi para minha vida, sabe? Então, a gente precisa que ele tenha acesso. Ótimo. E aí, quando tem algum efeito, aí não teve alguma intercorrência, alguma coisa, eu sempre oriento, sabe? Faço a cartelinha deles. Se acontecer isso, as medicações. Então, quando o paciente ele está bem embasado, cheio de informações, fica mais tranquilo, sabe? E aí ele já sabe para onde vai, a quem vai recorrer, quais são os médicos que eu trabalho, para quem que eu indico, sabe? Eu também sou danada. Tipo assim, tem paciente meu que vai fazer um PET hoje. PET é um exame, né, que a gente faz com... Assim, estou falando em Recife, porque aqui em Patos a gente não tem. E aí, eu sei do resultado no mesmo dia, porque eu converso com os colegas, eu tenho amigos no Hospital Português, como eu fui de lá. Então, eles fazem, eu mesmo já vejo e a gente já conversa, sabe? Falo com o paciente. Faço consulta online também, então fica uma coisa que... As distâncias, hoje em dia, são encurtadas, né? Então, a gente consegue estar mais presente na vida desse paciente. Isso, e que bom que a telemedicina veio para diminuir essas distâncias, Sim, né? Porque às sim. vezes você é um profissional extremamente muito bom, renomado, não precisa você se deslocar numa distância enorme para poder ter uma consulta de qualidade. Não, com certeza, assim, o que eu faço, que acontece, o povo ainda tem essa ideia de São Paulo, Sim, né? Eu até exatamente. estava nos congressos, eu estava falando com o pessoal do Centro-Oeste. E eles estavam me falando assim, não, o pessoal ainda vai para São Paulo, tudo assim. Imagina, Centro-Oeste tem Brasília, tem tudo. Tem um sírio-libanês em Brasília, o povo ainda tem a ideia de ir. Mas assim, hoje em dia, você quer uma segunda opinião, eu acho ótimo, sabe? Mas você não precisa se deslocar. Você vai ter uma consulta online mesmo. Tem pacientes meus, pronto, tive um paciente que era um timoma metastático. É uma doença vou falar mais no tórax desse paciente. A gente fez uma consulta online com o Dr. Marcelo Coraça, da Medicina Portuguesa. Então, a gente estava online, eu, ela e o meu colega. Então, eu também não tenho problema nenhum de fazer. Até tem outro paciente que fez também uma consulta em São Paulo. Você não tem problema nenhum, a gente discute os casos, sabe? Sim. Eu acho que conhecimento, sabe? Experiência. Claro. Eu acho que é uma coisa que você precisa difundir. Claro. E falar aqui em Patos. Você tem noção, às vezes você conhece, mas tem o Dr. Antônio Buzardi, que é Dr. Buzardi. Sim, sei. Ele sabe que existe H+1 que em Patos. Que E a gente massa. estava falando, eu falei com o doutor Andréa Mello, também do INCA. Então, já sabe que tem um polo aqui que a gente consegue fazer uma medicina de qualidade aqui em Patos, entendeu? Onde é Patos? No sertão da Paraíba, capital do sol. Aí eu fico brincando, eu fiz, Isso. é bem friozinho lá, é só 40 graus. Isso. Aí ele ficou brincando comigo. Eu fiz, não, mas a gente dá um jeito, assim, tem um calor humano lá. Isso, exatamente. E calor, como é calor humano? viu? Mas tá até um friozinho aqui, tá gostoso, tá agradável aqui tá o seu ótimo, estúdio. né? E doutora Lidiane, explica pra gente qual é hoje o maior causador do câncer em si? Olha, o câncer ele é multifatorial, sabe? Mas o que vem aumentando, antigamente, o maior fator de risco que a gente via realmente era o tabagismo. Então, câncer de mama, vários outros, assim, câncer de bexiga, pulmão, sabe, Daisy? Mas hoje em dia, o maior causador, assim, a maioria é a obesidade, o sobrepeso, sabe? Deixando a gente mais inflamado. Né? Tem até um estudo que eu estava lendo esses dias, mais de 30 casos de câncer, 30 tipos de câncer são causados. O maior fator de risco é a obesidade. E aí a gente faz, então, como é isso? É porque a gente mudou muito. Sim, Né? Antigamente, eu lembro quando eu era pequena, ir para restaurante era uma vez perdida no era muito aniversário, difícil. alguma coisa, porque fazia comida em casa. Hoje em dia é o iFood, o fast food, tô fazendo propaganda do iFood aqui. É isso, sabe? E aí aí tem a parte do sedentarismo, a gente fica mais sentado, eu fico atendendo muito tempo, então eu tenho que me policiar para fazer atividade física, porque é o dia todo. Antigamente a gente conseguia andar mais, né? Aquela coisa. Hoje em dia é muito carro, é o computador, como é que a gente chama? Da TV.
o controle da Controle, TV, tudo. pronto. É, Aí a gente fica sedentário e, infelizmente, é um fator de risco. Antes da gente começar, você dizia que estava indo na alça caminhar, tudo, em Isso, recomendação do exatamente. seu médico, cardiologista. E aí eu faço a recomendação também para todo mundo, também para prevenção do câncer, fazer atividade física, sabe? É o que mais. Diminuiu muito o tabagismo, tem diminuído muito. O que tem preocupado agora a Sociedade Brasileira de Oncologia é o vape, né? Esses cigarros eletrônicos, que eu não sei como é que as pessoas ficam com aquilo na boca. Assim, todo mundo que eu vejo, eu faço, rapaz, não vai por aí, porque vai ser um problema grave para o futuro. Não só câncer, mas enfisema, outras repercussões. Sim, sim. Eu tenho eu sou um pouco brincalhona. Aí, às vezes, quando eu vejo alguém fumando, às vezes no hospital, às vezes até quando eu saio do aeroporto, às vezes tá porque aqui, né, em Patos, consegue sair. Aí, às vezes, estava o comandante fumando, um dos pilotos. Aí eu olhei pra ele assim, o cara nem me conhecia. Aí eu fiz, o senhor não quer ser meu paciente não, né? Então ele, ai não, você é pneumologista? Aí eu fiz, não, eu sou oncologista. Aí ele, Maria, quero não, pode não. Eu só olhe. Então solta o cigarro. Aí eu fico ameaçando. O povo sabe, porque ninguém quer ser meu paciente, viu? Tenha cuidado. Isso. Aí, enfim, fico nessa, porque é você tratar uma coisa super séria, né? Que eu falo com seriedade, mas você fala de uma forma leve, sabe? Meio que, você não quer ser meu paciente, eu fico brincando e a pessoa fica mais, poxa, nossa, eu brinquei, eu falei, aquela doutora me alertou, vai que quando ele olhar pro cigarro novamente, ele, será que eu vou tentar parar, sabe? Sim. E é um vício, né? A gente tem que lembrar que é um vício, tem outras coisas, né? A bebida, outras coisas. Então, se é um vício, ele precisa ser trabalhado. Tanto da parte psicológica, como a parte comportamental, com medicamento. Então, agora, assim, tudo na vida daí a pessoa precisa querer. Sim. Então, esperar e o que a gente faz é informar. Quanto mais informação a gente dá, acho que entra um pouquinho. E aí, talvez alguém, assim, né? Pelo menos uma pessoa ali de 100 escute e pare de fumar e se salve, né? Exatamente. E essas causas multifatoriais, elas também agregam a questão das pessoas, elas também estarem muito inundadas na tecnologia. Sim. Porque hoje, por exemplo, a obesidade, quando a gente percebe que o que desencadeia ela também é o fato de você comer na frente da TV, de você estar realmente saindo nos deliveries da vida. Você não sai mais de casa, a comida vem até você. Sim. E os processos de ansiedade também aceleram muito essas questões, né? É que as pessoas, elas não estão no tempo presente, né? Você percebe isso. Às vezes a gente fica muito no futuro e, assim, não percebe e aí ficam fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho me policiado com relação a isso, sabe? Porque eu sou muito taque, às vezes, sabe? Fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu faço, olha, às vezes eu comia em pé, correndo para ir trabalhar, só que aí agora eu sento e tento me alimentar direito. Para me almoçar muitas vezes. Às vezes a gente passa batido, porque tá trabalhando, não almoça. Então, assim, é a gente voltar. O que eu quero da minha vida, sabe? Como é que eu quero ficar daqui pra frente? Então, é você estar no momento presente. E aí, tem um vídeo no Instagram que eu vi um dia desse, que era justamente uma pessoa obesa, fazendo a retrospectiva da vida dessa pessoa. É um vídeo antigo, que aí mostra de toda a vida, assim, do fast food, do ficar no videogame. E aí começa da criança que ele foi, que começava a chorar por algum motivo, e a mãe dava batata frita pra ele parar de chorar, entendeu? Então, assim, dali foi começando toda uma vida. Né? E pra você modificar tudo isso é difícil. É um processo. É. Infelizmente, a gente parece que precisa passar pelo processo para entender o que deveria ser feito, né? E eu sempre costumo dizer, gente, não queiram passar pelo processo. Quando eu sou católica e eu escutava muito foi ótimo, o padre Fábio de Mello. Então, ele fazia pela dor ou pelo amor, você vai chegar a Deus, né? Sim. Então, mas o que é que eu diga, Deise? Eu acho que a gente precisa passar por experiências, sabe? Sim, o ser humano, ele precisa. Certeza. Às vezes, acho que a gente, né, pode ver pela experiência do outro e aprender pela experiência do outro. Sim. Não, a gente tem a nossa própria vida e nossas experiências, sabe? Então, enfim, assim, o que eu falo, por exemplo, para as mulheres sempre, a gente fala mamografia, tem mulher que ainda não faz, sabe? Por mais que tenha acesso, a parte do Papa Nicolau.
a gente tem uma chance. Nossa, todo mundo me pergunta qual é a cura do câncer. Pensando assim, a gente tem a vacinação contra o HPV. Isso. Então, todas as crianças, assim, é dado pelo governo, sabe? Assim, tá disponível no SUS, tem as campanhas. Infelizmente, a quantidade de pessoas que vão ainda é menor, é pequena. É incrível. Sabe, assim, e é uma doença muito, nossa, assim, limitadora para a mulher, para a saúde dela, sabe? Com relação ao tratamento também é difícil. Então, você tem uma condição de se cuidar, até no preventivo também, você conseguir fazer seu preventivo direitinho com o seu ginecologista, no posto de saúde, tem disponível e as pessoas não fazem ainda. Sim. Então, é isso, é uma conversa. Você vai devagar para ver se no futuro as pessoas entendem mais, sabe? Sim. E explica pra gente por que as campanhas elas estão tão vertentes hoje, porque a gente tem campanha o ano inteiro de tudo. E aí explica para as pessoas que estão em casa agora nos vendo e ouvindo, por que essas campanhas são tão importantes? Porque quanto mais você fala, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão se conscientizar. Então, se você pegar o calendário, a Sociedade Brasileira de Oncologia tem um calendário de campanhas do ano todo. Então, se você pegar o Setembro em Flor, que é dos cânceres ginecológicos em setembro, o Outubro Rosa, sabe, de mama. Agora a gente está no Dezembro Laranja, que é da parte de pele. Então, justamente para a gente falar disso, para poder conscientizar. Sim. E eu sempre digo, não é só nesse mês, você tem que conscientizar o ano todo. Isso. Então, se eu estou no Laranja, eu moro num lugar como Patos, eu estou num lugar quente. A gente sabe, eu tenho que estar de protetor solar, não é possível, eu tenho que estar protegida para poder, meus filhos, quem for, a gente ter esse cuidado. E então, por isso que precisa. E quanto mais você falar, assim, graças a Deus, o Outubro Rosa, assim, tem aumentado muito. Sim, mas para você ver que tem aumentado o diagnóstico de câncer de mama. Sim, né? Tem aumentado em mulheres jovens também. Então, de onde vem isso? É porque a gente está fazendo mais mamografia? É porque a gente está descobrindo mais precocemente? Ou porque esse câncer está aumentando realmente até em mulheres mais jovens também, sabe? Justamente por essa nossa mudança de vida, de hábitos, que muda, né? A gente, antigamente, a minha avó teve 7 filhos. A minha mãe teve 3. Então, assim, eu ainda não tive nenhum. Então, assim, é uma mudança de geracional, né? Então, a amamentação é fator protetor para o câncer de mama. Sim. Então, tem esses fatores que vão para câncer de endométrio, a parte de você câncer de ovário, você ter o seu filho, né, não tá ovulando tanto, então você tá grávida. Nossa, né, não tinha tanto câncer de ovário antigamente porque a mulher vivia grávida, então aquele ovário ficava quieto, não ficava ovulando direto. Então, essas mudanças que em algum momento elas vão se organizar. Acho que a gente está aqui há milhares de anos na vida, né, o ser humano, então o câncer está aí há muito tempo. O primeiro relato de uma pessoa com câncer foi numa múmia, há 4.200 anos atrás. Era uma mulher com câncer de mama com metástase óssea. Então, já é uma coisa que já vinha, e aí vem outros relatos da antiguidade também, que o câncer já existia. Só que agora a gente tem aumentado mais justamente por ter informação, né? Uma coisa que acontece na China, no Japão, a gente sabe praticamente instantaneamente, né? As guerras que estão acontecendo em Israel e em outros lugares, a gente sabe instantaneamente quando o foguete está passando lá, tá acontecendo aquela catástrofe. Então, a tecnologia vem para o bem e para o mal, né? Isso. E fora que realmente, é como você falou, as campanhas elas também existem porque as estatísticas têm aumentado. Sim. Né? Então, assim, quanto mais as pessoas fizerem essa avaliação de forma precoce, mais a detecção ela vai aparecer, né? Sim. Sim, e assim, é tão bom quando você... Que assim, você não quer ter câncer, ninguém quer. Isso. Mas é tão bom quando você diagnostica assim, pequenininho, quieto, e tem... Veja, eu tenho uma história de cura na minha família. Minha mãe teve câncer de intestino. A gente descobriu, fez uma colonoscopia de rotina, realmente, porque ela já tinha uma idade avançada, né? Na época estava com 64. E descobriu o câncer dela no estágio, era o estádio 2. Ela foi curada com a cirurgia. Então, ela tirou um pedaço do intestino, e simplesmente não precisou fazer quimioterapia porque a doença ainda não era uma doença tão avançada, que poderia ter mudado muito se fosse demorado mais um tempo para a gente precisar de quimioterapia, ela ficar mais debilitada, enfim, ou até não ter cura. Então, minha mãe tá bem, faz 7 anos que ela tá em acompanhamento e tá super bem, sabe? Então, eu digo que ela foi ter câncer só para descobrir a oncologia e decidir ser oncologista, sabe?
São as experiências, né, da vida São. nos trazendo aprendizados e muitas vezes nos norteando. Quer que eu te diga, Deise? Eu acho que eu só sou a médica que eu sou hoje para os pacientes, para os familiares, porque eu já passei por isso. Sim. E é Então, diferente, assim, né? nossa, era um medo. Exatamente. Eu não quero nunca mais sentir aquele medo que eu senti na época do diagnóstico da minha mãe. E olha que eu já era médica, eu não era oncologista, mas era médica. Então, imagina uma pessoa leiga, que não entende, não é da área, para passar por isso, sabe? Assim, graças a Deus eu tinha recursos, né? Minha mãe tem plano de saúde, então, assim, a gente fez todos os recursos, teve a cirurgia dela, foi bem rápido para autorizar, para poder fazer. Então, mesmo assim, eu fiquei com muito medo. Pra você ter ideia, mãe fez a colonoscopia em uma quarta-feira. Na sexta, ela fez a tomografia. Isso, ela já fez a biópsia na quarta. Na sexta, ela fez a tomografia. Não tinha metástase, graças a Deus. Na terça, saiu o diagnóstico, saiu o resultado do anatomopatológico. Na quarta, ela estava no hospital português para fazer a cirurgia. Para conversar com o médico para ele pedir a cirurgia. Então, da colonoscopia até ela fazer a cirurgia e a gente fazer um exame chamado imunistoquímica, que é para ver na peça do tumor se ela tinha algum fator de risco para precisar de quimioterapia, durou 50 dias. Então, assim, a nossa família foi privilegiada, porque o câncer na vida da minha mãe durou 50 dias e ela curada. Imagina quem pode dizer isso hoje em dia, sabe? Então, assim, como eu tive essa bênção, eu levo isso para os pacientes. O que eu consigo adiantar na vida deles, eu vou atrás, sabe? Exatamente. De resultado de exame, de medicação, que a gente consegue fazer. Que bom. E como se avalia e se fecha um diagnóstico de câncer? Quando esse paciente chega, ele tem algum queixa, ou tá emagrecimento, né? Pronto, a gente precisa falar sobre isso, né? Paciente com perca de peso rápida, uma dor abdominal, sabe? Um desconforto, a mulher com uma nodulação na mama, o homem com alguma dificuldade para urinar. Então, a gente vai conversando e vendo a idade dele, né? Vendo qual seria um paciente que tem um desconforto para comer, sabe? Fica mais enfaixado. Uma disfagia, que é uma dificuldade para poder deglutir. Então, quando a gente vê assim, esses fatores todos, teve isso. A gente pede os exames diagnósticos. Então, pode ser, no caso de câncer de esôfago, ou uma suspeita, né? De esôfago, de estômago, fazer uma endoscopia. Você pensando em intestino, uma colonoscopia. Para pensar em mama, a própria mamografia, um ultrassom. Então, você vai fazendo esse leque quando esse paciente chega. E aí, dependendo de como vai ser esses exames, eu faço a biópsia, eu peço um estadiamento. Vai depender do qual é o tipo do tumor. Se eu vou fazer uma tomografia, se eu vou fazer um PET, se eu vou fazer uma cintilografia óssea. Então, quando eu faço isso, eu tenho o nome e o sobrenome do problema. Porque eu já fiz a biópsia, eu sei se tem câncer ou não. Tendo câncer, eu sei qual é o tipo. E aí eu sei a extensão dele, com os exames de imagem, com esses todos que eu já falei. Sim. Aí você vê em que grau está, né? Em qual é o estadiamento desse paciente. Se é o estadio 1, 2, 3 e 4. O 4 é aquele que tem metástase, o 3 ele está localmente avançado, que a gente chama. O 1, 2 ele fica ali localizado. E tem mais chance de cura, quando está 1, 2, né? Estadio 1, 2. O 3, ainda a gente fica meio assim, pode ter uma recidiva no futuro. E aí a gente organiza e vê qual será o tratamento desse paciente. Se ele vai para uma cirurgia upfront, que a gente chama uma cirurgia logo, se ele vai precisar fazer quimioterapia ou imunoterapia antes, ou se vai fazer depois. Então, assim, tem inúmeros protocolos. Eu fui para Chicago agora no Congresso Americano de Oncologia em maio. Deise, são 40 mil oncologistas no local, num lugar gigantesco, só discutindo sobre câncer. Então, assim, do que tem de inovação, de terapias, e aí você chega no norte, qual é aquele fundamento para você seguir para aquele tipo de câncer. Então, lógico que tem as suas peculiaridades, se esse tratamento vai ser pelo SUS ou se vai ser no privado. Sim. Então, tem as medicações que são aprovadas só no setor privado aqui no Brasil. Então, o que a gente consegue fazer, você chega para a família e você vai conversar. Conversar com os colegas, porque eu preciso conversar também com cirurgiões, se for o caso, com radioterapeuta, qual vai ser o caminho desse paciente, sabe? Sim, entendo. É assim que a gente segue. E aí também precisa o paciente querer e a família também querer, né? Sim. Porque é um longo caminho pela frente. Entendo. E o câncer ele é mais prevalente em homens ou mulheres? Depende do tipo de câncer.
Então, se você for pensar, a gente vai ter, né, no câncer, os cânceres no caso da mulher, o mais prevalente é o da mama. No caso do homem, o mais prevalente é o da próstata. Então, depende muito qual tipo de câncer a gente está falando, sabe? Câncer de intestino, foi o que a minha mãe teve, ele fica mais ou menos igual para homem e mulheres. Sim. Depende de qual... e tem aqueles que são mais mortais, infelizmente, que é o melanoma, é um câncer que ainda, infelizmente, tem uma alta mortalidade, justamente pelo tempo que ele é diagnosticado e pelo acesso que esse paciente vai ter à imunoterapia, se sim ou não. Sim. No SUS não tem esse acesso. E se tem outras doenças também, que aí, câncer de pulmão, a gente pode ter... Tem muito estudo para câncer de pulmão, que é para a gente ver as terapias genéticas. Então, a gente pede teste genético para esse paciente. A gente, no H+Onco, a gente tem um convênio com a Roche. Então, eu consigo pedir um teste genético que custa R$12 mil, a gente chama Foundation. Eu consigo pedir esse teste sem custo para o paciente, para um paciente que tem um diagnóstico de câncer de pulmão metastático. Então, a gente pega, a peça vai do tumor e eu consigo mandar para os Estados Unidos para sair esse teste genético e me dizer se esse paciente tem uma alteração genética que ele possa usar um tipo de medicação, sabe? Diferente e que tem mais sobrevida para esse paciente. Conhecimento, sabe? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais oportunidade a gente consegue trazer para os pacientes. E você diminui esse caminho, né? Esse caminho que Nossa, para a pessoa é tão dispendioso. Eu digo a você, eu sadia, né? Eu tô bem, me cansa essa estrada, imagine você doente. É isso que eu digo, se você quer alguma coisa fora, a gente consegue conversar com os colegas, consegue conversar com o pessoal de São Paulo, o pessoal do Recife, então das grandes capitais. Mas faz teu tratamento na tua cidade, a gente tem recurso, sabe, de como fazer agora no H+Onco. Antes não tinha, você teria que ir para fora, enfrentar essa, porque a estrada tá horrível até para conseguir passar, porque tá tendo, vai ficar ótimo depois que resolver, mas tá tendo agora ainda obra, né, na estrada vindo para Campina, então tem sido cansativo também, imagine para quem está doente. Exatamente. E o que o H+Onco proporciona, né, de tratamento, o que tem de mais moderno lá que a pessoa pode chegar e se sentir confiante em ficar aqui mesmo e fazer o tratamento no H+Onco? O H+Onco, olha, eu sou suspeita em falar, porque eu digo que é um filho, sabe, Neise, assim, como foi feito com muito cuidado. Na última sexta-feira, a gente teve o simpósio paraibano de mastologia, aqui em Patos, pela primeira vez. Legal. E aí vieram médicos de João Pessoa, de Campina Grande, e veio também o Dr. João Bosco, que é um mastologista, ginecologista bem renomado do país, ele é do Sírio-Libanês, então eu já o conhecia. E aí eu convidei, junto com a doutora Simone Castro, que é mastologista de Campina Grande, para conhecer o H+Onco. Nossa, eles ficaram, eu sou suspeita em falar, porque a gente fica, né, por modéstia, a gente fica com, assim, mas eles ficaram impressionados com a estrutura física e a dinâmica do paciente. Então, a gente fez desde a planta, com os arquitetos, justamente para ser uma planta funcional, com espaço para aquele paciente se sentir bem. Então, cada paciente lá, a gente tem as tecnologias, mas a gente tem a parte de humanização. Então, os nossos funcionários, desde o momento que o paciente chega, ele já é sinalizado, ele já é acolhido. E cada boxe, na sala de infusão, lá no H+Onco, cada boxe é separado, é individualizado. Então, o paciente vai ficar com a sua TV, com a sua família, sabe? Sendo visto e supervisionado pela enfermeira oncologista. Justamente para, se tiver algum problema, ele já está em cima. E a nossa sala de infusão, ela é toda capacitada, qualquer intercorrência, qualquer problema que tiver, e nossa equipe treinada. Na parte da farmácia, a nossa farmácia não deixa a desejar nenhuma farmácia de qualquer centro. Por quê? Porque ela tem todos os fluxos organizados para a higienização, a gente já tem toda a Angevisa também, já tem todos os certificados justamente para isso, né, de ter um cuidado. Você ter um cuidado, assim, o nosso piso é aquela manta cirúrgica, justamente para não ter infecção, não ter problema com material biológico. Então, todo cuidado a gente teve desde o início, desde a construção, para justamente o paciente ter esse cuidado. E aí a gente tem a nossa capela, que é o fluxo laminar, para fazer a manipulação. Então, não tem nenhum problema, a gente consegue fazer sem nenhuma contaminação no ambiente. Então, com todo um cuidado, eu fico boba em falar, sabe? E assim, com relação às medicações, eu consegui organizar um fluxo com os distribuidores, com todo...
tanto de medicamentos como de insumos, para a gente trazer para Patos o mais rápido possível. Então, o que você tiver de medicamento, assim, eu falo muito com o pessoal da indústria farmacêutica. Então, tudo que for de medicamento novo, que é aprovado pela Anvisa para chegar no Brasil, a gente consegue trazer para Patos em curto espaço de tempo. Legal. Eu fico feliz com isso. A gente lá no H+Onco, a gente tem da parte oncologista, tem a parte de oncologia, tem a parte de hematologia. Então, a gente consegue também tratar doenças hematológicas, leucemia, linfoma, lá conosco. Tem os meninos que estão, digo meninos porque são uma equipe muito boa que eu conheço já há um tempo. Então, tem o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião oncológico está conosco. Tem a parte, a gente vai trazer ginecologista também junto, urologista, masto. Então, realmente, nós somos um centro de oncologia. Começa devagar, né? A gente vai conversando justamente para a população entender que ela não precisa ir para tão longe, sabe, Deise? Assim, eu fico até boba às vezes, porque a pessoa vai, meu Deus, como se tem aqui, a pessoa, divulgue, doutora, vamos divulgar. Exatamente. Para que as pessoas saibam e fiquem por aqui, né? Perto da família, no seu aconchego. As pessoas se sentem até mais seguras. Não, e assim, quando você fica com sua família, você consegue ficar perto, você fica mais feliz, assim, até a parte psicológica ajuda muito, claro. Sabe? É o que eu acho que mais influencia o nosso psicológico também. Tá com a família, tá com o ambiente acolhedor faz toda a diferença. Sim, com certeza. Quero até te convidar para ir lá, desde conhecer lá o H+Onco também. Super ansiosa. Gente colocar e fazer, porque você vai ver, uma coisa é eu falar, outra coisa é você ver e tá no ambiente, sabe? É bem gostoso. Com certeza, vamos marcar. Doutora Lidiane, todos nós temos células cancerígenas, que a gente escuta muito falar, todos nós temos, vamos desenvolver ao longo da vida, mas depende da nossa qualidade de vida. Isso é fato? Veja, a maioria dos cânceres, eles são esporádicos. Ou seja, não é algo que veio da nossa família, né? De um pai, de uma mãe. Sim. Então, tem de 10 a 5%, eles são genéticos, né? São hereditários esses cânceres. Então, esses são porque a gente vem com um gene que vem com algum defeito em alguma parte dele. Então, tendo esse defeito, tem uma possibilidade de ter um câncer. Então, por exemplo, um paciente que tenha na sua família uma alteração num pedacinho do gene que a gente faz uma síndrome chamada síndrome de Lynch. Então, não quer dizer que ele vai ter com certeza a doença, mas tem uma grande possibilidade de ter câncer de intestino e de endométrio. Então, é uma síndrome, sabe? Como tem de outras mais que podem acontecer. O que a gente fala que todo mundo tem um câncer, porque o que acontece? A gente está se multiplicando, as nossas células, né? Não é a mesma célula, são poucas células que a gente tem desde quando a gente nasce, né? Que são os neurônios ou mesmo os óvulos. Então, são células que estão conosco desde que a gente estava na barriga da nossa mãe. Nossa pele, ela vai se modificando, a nossa mucosa vai se modificando e vai se replicando, se dividindo. Então, quanto mais a gente divide, tem uma chance de ter um erro nessa divisão e fazer células que elas são defeituosas, que é célula cancerígena, nada mais é do que uma célula defeituosa. Então, essa célula, ela não diz, vamos parar por aqui, eu não preciso me multiplicar. Essa célula, quando ela está com defeito, ela vai, não, eu quero multiplicar, ninguém me disse para parar, então, sendo leigamente conversando, isso. Então, quando acontece isso, o sistema imunológico da gente muitas vezes nos diz, tem uma coisa errada aqui. E ele vê aquela célula e consegue combater. Por isso que é tão importante a gente estar com o nosso sistema imunológico bom, em dia, sabe? Não estar inflamado. Justamente para não deixar esse microbioma, essa parte das nossas células, desreguladas. Para poder mostrar, dizer, tem alguma coisa que tá errado aqui, então vamos parar por aqui, sabe? Mas quando a gente tá com o corpo todo inflamado, tá, né? Até eu fiz no Fala Onco, me perguntaram sobre estresse, se estresse causava câncer. Então, assim, o que eu disse é que, assim, não tem um fator ligando diretamente estresse e câncer. Mas você sabe que quanto mais estressada você tá, menos você vê a vida, tá mais inflamada, né? Tem uma coisa e outra. Então, a gente sabe, sim, que um corpo inflamado tem mais chance de ter câncer. Entendi. E aí é por isso que a gente precisa ter esse cuidado, sabe? E a questão genética, né? Minha mãe teve câncer e eu preciso fazer um câncer de mama, por exemplo. Eu preciso fazer o exame quando eu sou filha? Então, quando é um câncer de mama, se a mãe, se foi só uma mãe, a gente tem que ver se é a mãe, porque pode ter sido um câncer esporádico, né? Da idade dela. Se ela foi mais jovem, por exemplo, você tem uma história que acontece até na alteração do gene BRCA, que é um gene daquele da Angelina Jolie. Sempre lembro e a gente fala sobre isso. Quando a gente tem uma mulher que
uma mulher jovem, a mãe foi jovem, tem uma tia, tem uma história familiar de mãe, tia. Então, a gente já fala para essa mulher de começar antes, ter a consulta com o seu mastologista, sabe? Então, já começar para ver a necessidade de fazer logo a mamografia ou fazer um ultrassom. Para a Sociedade Brasileira de Oncologia, a Sociedade de Mastologia começa com 40 anos. Se tem história familiar, começa antes. Mas eu sempre falo, converse com o seu mastologista, porque eu já tive paciente, Daisy, pasme, com 22 anos, com câncer de mama avançado. Então, é uma história assim, ela não tinha nem história familiar. Então, você faz, meu Deus, o que é diferente? Eu tenho, voltando eu tenho um paciente com 30 anos, com câncer de pulmão, metastático, que abriu doença metastático, nunca pegou no cigarro, nunca pegou no vape. Então, assim, não tem muita história familiar, sabe? Então, tem aqueles que são realmente genéticos, que aí vem, por exemplo, vou pegar meu caso. Minha mãe teve câncer de intestino, foi o único caso na família. A gente fez teste genético, o caso dela não era hereditário. Então, a alteração dela foi esporádica pela vida mesmo, pela alimentação, pelos hábitos. E aí teve o câncer, mas não teve nada que veio para mim nem para os meus irmãos com relação a esse problema, sabe? Entendo. Aí pode-se denominar o hereditário, porque muitas vezes eu escuto falar que o hereditário é diferente do genético. É porque assim, todo câncer, pra gente entender, todo câncer ele é genético. Porque ele é uma alteração no nossa célula, na parte genética da nossa célula, que vai multiplicar. Sim. E hereditário, a gente fala quando é uma alteração que passa de pai para filho. Quando é um câncer que veio de pai para filho, dessa mãe, que a história, né, da Angelina Jolie, que a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama e ela tinha provavelmente uma grande chance de ter câncer de mama. Tanto é que ela fez a cirurgia redutora de risco, que é fazer a mastectomia bilateral, que ela fez, porque ela tinha um risco, e fez também a oforectomia, ou seja, a retirada dos ovários. Porque no futuro, muito possivelmente, ela ia ter câncer. Ela tinha um risco de 80% de ter câncer de mama e câncer de ovário um pouquinho menos. Mas ela tinha essa chance alta. Então, ela achou por bem fazer essa retirada. Ela já tinha tido os filhos dela, a prole, né? Ela já tinha tido os 3 filhos. E aí, decidiu-se por fazer assim. E aí, enfim, continua sendo uma mulher belíssima. Tá aí sendo... Vai ser, super acho ativa, que, né? Não, e tá agora até, acho que vai ser chamada pro Oscar, né? Vai ser uma das indicadas ao Oscar. Isso é maravilhoso, Ou né? seja, há mais de 10 anos que ela fez as cirurgias. Então, ou seja, tem vida, né? Sim, exatamente. Doutora Lidiane, quando o paciente não aceita o diagnóstico, você vai, fala o diagnóstico e o paciente diz, não quero, ou também quando não aceita o tratamento, porque eu também já vi casos dessa forma, olha, não quero, sei que estou com câncer, mas não quero tratar. Como é que a sua conduta acontece? Ou seja, essa pessoa, ela é adulta, ela está... veja, a gente tem que ver pela autonomia daquela pessoa. Ela precisa ter só as informações. O que eu não abro mão é que ela entenda o que ela tem. Sim. Então, ela entendendo o que ela tem, Daisy, e dizendo, eu não quero tratar, doutora, eu entendo, sabe? Mas até é raro, né? Você vê pouco isso. Muito pouco. Mas... doutora, eu não quero, eu sei que eu vou sofrer, ou que eu vou assim... Aí você vai desmistificar aquilo. Veja, não é por aí, a gente já tem mais terapias, o seu caso a gente pode fazer assim, assado, então consegue conversar. Mas a pessoa tem total autonomia, Daisy, assim, pra mim, eu acho que, por exemplo, tem um paciente, às vezes tá internado, aí faz, eu quero ir pra casa. Eu fiz, e quem tá ali prendendo? Sabe? Então, assim, começa a conversar, e aí ela começa a entender melhor a situação, sabe? Isso. E também o fato dela se sentir livre. Exatamente. Né? Que ela ali não tá presa, e que de fato não é uma sentença, né? Exatamente. Eu brinco assim, eu fiz, eu não sou delegada, não, eu sou médica. E aí você vai conversando, que aí a pessoa vai se abrindo, né? Porque às vezes você diz uma gracinha que a gente chama, assim, a pessoa já... E eu rio, né? Eu tenho um sorriso largo, então eu começo a conversar com o paciente, ele se sente mais à vontade. Porque justamente a autonomia. Claro. Às vezes a família não quer levar para casa por problemas até familiares, até de cuidado, mas o paciente quer. Sim. Então, você tem que conversar com eles. Olha, vamos organizar. Eu chamo o serviço social, ajuda, graças a Deus, é bem atuante. E aí ajuda a organizar melhor esse paciente. Sim. Assim, é autonomia, sabe? Eu acho que é pra tudo, sabe? Na nossa vida. E quando ele entende, ele vê o que ele quer fazer da vida. Também, se não quiser... Eu lembro que na época que eu era estudante de medicina, eu lembro que tinha um paciente com câncer que não queria o tratamento e ia pra casa. E eu fiquei meio assim, como assim, professor? Que eu tava com o professor passando visita. Como assim, vai deixar ele pra casa? Ele olhou pra mim, sim.
ele quer ir para casa, ele vai para casa. E aí, desde que eu escutei aquilo, eu fiz, realmente, a pessoa tá consciente. É diferente de um paciente que tá com problemas, né? Tá com demência, tá encefalopatado, tá com alguns problemas, que aí realmente a família é quem tem que conduzir melhor nesse sentido. Mas é autonomia, desde isso que eu prezo muito pra minha vida e pra vida dos meus pacientes. Isso é ótimo. E quando você percebe que é importante, você tem um paciente ali que você está tratando e de repente você percebe que esse paciente ele está com comportamentos disfuncionais, está com pensamentos muito negativos, quando é que você percebe a necessidade de encaminhar esse paciente para um atendimento psicológico? Sempre, desde o começo. Veja, é um baque muito grande ter um diagnóstico de câncer, muito. Então, desde o início, a gente tem que ter um acompanhamento. Lá no H+, a gente tem o Germano, que está lá conosco. Então, assim, a ideia é que esse paciente, desde o início, tenha um acompanhamento, sabe? Sim. Até porque, para ele entender, todo paciente, quando tem um baque, fica um pouquinho meio que em negação, ou fica muito voltado para a igreja, fica muito, sabe, assim, ele tem que meio que se adequar. Aí, o que eu percebo na minha prática? Esse paciente tem um baque, ele vê como é que vai ser, ele começa o tratamento, ele se acalma. E aí, quando ele vê que tá melhor, né, que ele tá se sentindo bem, que consegue fazer a terapia, ele consegue se acalmar e a vida segue, sabe? Aí ele consegue viajar, consegue como esse meu paciente, ir pra praia, consegue ter uma vida, sabe? Continuar. Tem paciente que faz, não, eu posso trabalhar? Se você quiser trabalhar, com certeza, sabe? Sim. Então, se você estiver se sentindo bem, porque eu não gosto quando o paciente fica sem fazer nada, porque a cabeça fica muito perturbada, bem sabe? pior. Mas tem que ter, assim, a gente não trabalha só. Então, é muito importante ter o psicólogo junto, a enfermeira junto, ter a parte também nutricional, Sim. sabe? Tem paciente que ele vai perder peso. Tem a parte psicológica, por entrar em depressão. Sim. Tem a parte da própria doença, né, que começa a fazer um pouquinho, tem paciente que fica caquético, então ele vai ficar mais debilitado, então a gente tem que ter manobras, conversar com o pessoal da nutrição. A gente tá com a Tayana lá também no H+. Maravilhosa. Nossa, eu não sei como é que ela consegue fazer, ela consegue fazer umas comidas tão gostosas, e ela jura que não tem açúcar, não tem glúten, eu faço, não tem, mas é uma delícia, sabe? E assim, são esses cuidados, porque o câncer é uma doença multifatorial e o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. Então, tem que ter vários olhares naquele paciente e na família, sabe? Tem um adoecimento da família quando tem. E assim, eu tô falando quando o paciente vai bem. E quando esse paciente vai mal no tratamento? Sim. Quando ele não responde, porque acontece, sabe? Dele não responder, dele piorar um pouco mais, sabe assim? Então, a família precisa tá entendendo esse processo, até para o próprio paciente entender, sabe? Também que pode, a gente tem vários estudos, eu sempre digo, a gente tem os estudos que a gente sabe como foi a média das pessoas que fizeram essa terapia, mas a gente só sabe realmente o que vai acontecer com cada paciente depois que a droga, que a medicação entra no organismo, e a gente vai vendo se esse paciente não tem tanto efeito colateral, se tem resposta, é uma arte. Exatamente. Por isso que muita gente fica assim, tensa, será que meu cabelo vai cair com a químio, né? Não vai? E a gente só sabe quando E pra mulher, fazendo. não. Tem umas que eu já sei que vai. Tem umas desde que... Tem umas medicações que realmente eu sei que vai cair, sabe? A gente já tem esse conhecimento. Até pelo mecanismo de ação dessa droga. Então, a vermelha, aquela medicação... Eu sempre brinco porque eu pensava, doutora, eu vou fazer a vermelha, a branca, fica todo mundo... Então, assim, a vermelha nada mais é do que uma medicação que a gente faz. E aí, quando, infelizmente, cai. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui para Patos é justamente, não sei se você já viu uma touca de crioterapia, que ela esfria o cabelo, esfria o couro cabeludo, se coloca, né? E aí deixa abaixo de 0 grau. Maravilha. E aí faz com que a medicação não chegue no couro cabeludo, no sangue, né? Do couro cabeludo, né? Ou chegue muito pouco. E a quantidade do cabelo cai bem menos do que deveria cair, sabe? Maravilha. Então, é uma tecnologia que a gente quer trazer aqui no futuro também para Patos, que é uma tecnologia que eu faço em Recife. Então, tem aquelas pacientes que conseguem fazer sem nenhum problema, tem aquelas que dizem, doutora, não tem problema, meu cabelo cair, não tem problema, mas tem umas que a gente sabe que vai impactar justamente na sua autoimagem. E aí, por favor, quem estiver escutando, eu lembro que às vezes a pessoa quer confortar e fala assim, não, mas é cabelo, vai nascer de novo. Isso. Nossa, me dá uma dor, que eu faço, mas você não sabe o quanto que aquilo é importante para a pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que você quer ajudar, mas ajuda de outra forma. Não fala assim, porque realmente pode ser que perturbe um pouco a cabeça dessa mulher, sabe? Você falando sobre isso, deixa aqui pra gente algumas dicas de
do que se falar para uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer? Porque no nosso dia a dia, no nosso senso comum, muitas vezes a gente escuta absurdos, né? Que uma pessoa que está adoecida não precisa ouvir. Como é esse manejo, doutora Lidiane, com uma pessoa que está agora recebendo esse diagnóstico de câncer? É aquilo que eu já falei aqui, a história, porque o pessoal fala, não, mas, nossa, a avó, fala da avó, né? Bebia muito, eu fumava muito, e não sei, mas é porque ela fumava muito, doutora, eu escuto muito isso. Aí eu faço, mas agora não adianta mais, sabe? Porque às vezes a pessoa quer culpar a pessoa, nossa, é porque você fumava, é porque, veja, a pessoa já está com câncer, que ela não procurou, não foi intenção dela, porque estava fumando procurar um câncer, não é isso. E aí você faz a pessoa se sentir culpada por uma coisa que ela tem, que o que ela pode fazer agora é se tratar. Então, ela não consegue voltar para trás, ela não consegue parar do que já fez. Então, isso é bem importante, sabe? É lembrar assim, ai, eu lembro que, ou então dizer assim, você devia ter cuidado logo. Você não viu? Sabe? É isso assim, mas doutora, porque ela não cuidou. Ou então ela estava aí, escondeu da gente. Nossa, imagina, aquela senhora que é toda resguardada, que apareceu uma lesão na mama, ela já tem medo de ser câncer, ela se guardou o tempo todinho, fechadinha lá, aí a pessoa dizer um negócio desse. Aí a pessoa fica culpada porque não falou logo, sabe? Então, assim, essas coisas, sempre eu digo assim, até a gente fez um Fala Um, acho que faz uns 2 meses sobre esse tema, que era isso, assim, o que você puder falar é dizer assim, eu tô perto, sabe, o que você precisar. Se você precisar no dia que você for fazer o tratamento, eu posso ir com você. Sabe, assim, se você quer ajudar. Porque às vezes, infelizmente, tem aqueles fofoqueiros, né? Desde que fica, não. Exatamente. Tanto é que o povo não gosta nem de comentar que tá doente, justamente pro povo não fofocar, porque acha que já vai morrer. E escutou muito assim, olha, meu vizinho teve esse câncer e morreu com 3 meses. Exatamente. Né? E, gente, é um absurdo como ainda as pessoas falam isso. E assim, chega pra pessoa, aí assim, às vezes quer ajudar, mas não sabe como e acaba atrapalhando tudo. Claro. Então, o que eu falo para as pessoas, até pros pacientes, eu falo pra eles, não escute. Infelizmente, o câncer daquela pessoa, por mais que seja um câncer de mama, que você também tenha câncer de mama, mas é totalmente diferente do seu. Então, não escuta, o tratamento foi outro, o diagnóstico, né, ter todo um cuidado. Então, se você puder, eu sempre digo assim, esteja presente, sabe? Que você quer ajudar alguém, esteja presente. É isso, porque às vezes a dinâmica da família, às vezes não tem como levar aquela pessoa ou estar junto. E assim, se você puder ajudar, escuta com o seu tempo, estando presente com essa pessoa, é assim que eu falo. E não culpá-la, sabe? Assim que não... A história do cabelo. Não, mas cabelo... Tem nada não, o cabelo vai crescer. Ou então... Sabe, eu vou lembrar outra coisa que eu lembrei agora, desde a gente falando sobre isso, é que às vezes acontece, né, nem do que falar do paciente. Às vezes, é falar sobre sexo com relação ao paciente com câncer, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que o paciente, porque está com câncer, porque está passando por um tratamento, não possa fazer, né? Não ter sua relação sexual, o seu afeto com o seu parceiro, sabe? Claro. E assim, com todos os cuidados, né? Assim, até eu falei outro dia também, chamei uso de camisinha, se estiver fazendo quimioterapia, porque as defesas baixam durante a quimioterapia. Mas assim, não tem nenhuma contraindicação. Por exemplo, tem outra coisa, o marido daquela mulher que está fazendo hormonioterapia, aquela mulher que teve câncer, que fez todo o tratamento e por algum motivo está fazendo hormonioterapia, aqueles comprimidos, que vai durar 5, 6... A mulher acaba ficando com menopausa, com sintomas de menopausa precoce. Então, esse marido tem que estar junto também para cuidar dessa mulher, né, de entender quais são os momentos dela, de quando ela quer ter uma relação sexual, quando não quer, para ter o libido e ter o desejo. Acontece também com relação ao homem com câncer de próstata, que por algum, assim, pela doença ele retirou a próstata, ou ele vai tomar um remédio que vai diminuir a testosterona dele, ele vai ficar sem vontade. E a parceira dele? Né? Aí às vezes eu vou conversar, e aí, como é que tá em casa? Porque ele às vezes tirou a próstata, ficou com disfunção erétil, mas a mulher tá viva e tá do lado. Então essa conversa, por isso que é bom também o acompanhamento do psicólogo, justamente para ter essa dinâmica. Aí às vezes o marido faz, não, mas ela não se importa não, doutora. Aí eu olho para ele e faz, e você perguntou a ela? Aí a mulher, às vezes acontece, a mulher faz assim, não me pergunta, não, vamos conversar, sabe assim, fica aquela coisa de quebrar o gelo, sabe? Porque é aquela história, é uma família, né? Que infelizmente chega o câncer sem pedir licença, sem pedir nada, e vai entrando e invadindo o que antes era uma rotina de vida, que é totalmente modificada por esse problema, sabe? Então tem várias dinâmicas, que é essa vida sexual é importante para uma pessoa, então ela olha também e vê como é que ela pode agir naquele momento.
Claro, isso é muito importante, né? Essa conversa, esse direcionamento, né? Pra que São você vários, como eu te falei, são várias coisas, aspectos da vida da pessoa que não se resumem ao câncer, né? Assim, ela tem outras coisas, a parte de trabalho, de atividade física, de se olhar no espelho. Então, modifica. E por que viver com estigma, né? Ainda tem isso. Com certeza. Então, é isso que eu prefiro, assim, a gente tenta modificar. A gente falou tanto do Fala Onco. Fala Onco é aquele nomezinho curto, que é justamente assim, de como a gente falar de uma forma tranquila, sabe? A gente fala de todos os aspectos da pessoa se sentir à vontade, sabe? Claro. E aí, respeitando, né? Também tem pessoas que não querem falar sobre isso e a gente tem que respeitar também, tem as suas convicções, que seja, mas que ela se sinta à vontade, sabe? Sim. E trazer esse acolhimento, né? Essa sensação de que, eu tô doente, mas eu também não preciso estar falando todo o tempo sobre isso. Não. Né? Por isso que as pessoas, elas devem chamar a pessoa que está adoecida com câncer para tomar café, para passear, ir ao shopping, né? Olha, tem uma vida comum. Tem um paciente que ele disse pra mim, ele até foi pra Goiânia, eu acho, Goiânia, no Centro-Oeste. Ele fez, eu vou pra um casamento. Eu vou estar bem e eu vou pro casamento, né? Eu fiz, tá bom, você vai. Agora você só precisa estar direitinho, com as defesas boas, tudo. E ele se resguardou as semanas, ficou bem e viajou tranquilamente com a sua noiva. Esse menino de 30 anos, ele noivou depois do diagnóstico, sabe? Então, assim, ele tá tendo uma vida, enquanto ele tem vida e tá conosco, ele tá vivendo a vida dele. Maravilha. O que eu fiz, a gente fez esse teste da Roche, ele tinha uma alteração genética. E a gente levou para fazer pesquisa numa pesquisa clínica em Natal, na Liga Rio Grandense, que tem um centro de pesquisa clínica. Então, ele chegou a fazer tratamento lá, ficou 8 meses e depois voltou para mim em Recife para continuar o tratamento comigo lá. Que aí ele mudou a terapia, tudo. E aí eu fico feliz quando ele consegue ter momentos bons, sabe? Ontem ele foi pra praia e aí eu fico super feliz. Isso é maravilhoso. Então, tem outra paciente que me perguntou, doutora, eu posso ter relação? Pode, fique tranquila. Então, assim, ter uma vida saudável com parceiro, sabe? Acho que é importante. É indicado que a mulher com câncer, ou de mama, ou em alguma outra parte do corpo, tirando quando é nos ovários ou no útero, alguma coisa assim, ela gestacione? Ela possa ter filhos? Como assim? Quando ela está em tratamento? Não, quando ela já teve? ou quando ela está já com câncer, descobre, está fazendo tratamento. E de repente a gente sabe que pode acontecer da mulher engravidar. A gente contraindica com elas, porque assim, quando a paciente ela está fazendo tratamento, ela teve um câncer, então a gente contraindica que ela engravide porque ela vai fazer o tratamento dela. Então, até os medicamentos que a gente vai fazer, a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia, eles são teratogênicos. Então, vai ter um risco para essa criança. O que a gente tem, Deise? A gente quer que essa mulher se cuide, se trate, e aí ela consiga engravidar depois quando ela tiver em remissão da doença, quando ela tiver sem evidência de doença oncológica. O que aconteceu esses dias foi a pessoa grávida descobrir que está já grávida, né? Sim. Descobrir que tá com câncer. Acho que teve até uma cantora gospel, não foi? Que teve a bebezinha, tudo. Então, assim, existe, pronto, um câncer de mama, eu consigo fazer quimioterapias que não são lesivas para o feto. Então, eu consigo fazer a quimioterapia nesse caso para esse tratamento. Mas se fosse outro tipo de câncer, por exemplo, um melanoma, fosse fazer imunoterapia, eu não era a terapia padrão para essa situação. A gente consegue fazer algumas quimioterapias para paciente grávida. Dito isso, aí a mãe tem o bebê, como ela teve, essa cantora gospel, e aí continua o tratamento dela, sabe? Tem a bebezinha dela no lugarzinho. Mas é algo bem desafiador, né? Quando a mulher tem o câncer, que ela quer, tem um estudo, faz uns 2 anos agora, que mostrou-se que o paciente com câncer de mama, fazendo tamoxifeno, que fez o tratamento e ficou em hormonioterapia, a gente consegue com segurança, depois de 2 anos que essa mulher está fazendo o tratamento, parar esses comprimidos para ela engravidar, ter o bebê, ou seja, por 2 anos, engravidar, ter o bebê, e aí voltar ao tratamento, sem custo de voltar o câncer. Tem um risco maior de voltar o câncer nessa paciente, sabe? Então, assim, é cada caso, sabe? Um caso por vez. Tem paciente que diz, não, eu mesmo sabendo, né, descobriu que tem um câncer, descobriu grávida, né? Que descobriu quando estava grávida. Às vezes tem indicação de interromper a gravidez porque a doença é grave e precisa tratar da mãe. Mas a mulher
tem o livre-arbítrio de dizer, não, eu quero continuar com a gestação, e aí os médicos, tanto a obstetra como o oncologista, vê como pode ajudar nesse sentido. Mas, normalmente, o que a gente fala é não engravide durante o tratamento oncológico, sabe? Então, pronto, câncer de mama, o luminal, não posso fazer anticoncepcional. Então, eu falo método de barreira, fazer a camisinha, ter sua relação sexual, mas com camisinha. De outras formas, ter outros cuidados, né? Colocar um DIU, se for o caso, outros cuidados para poder não vir a ter um filho com problema nesse sentido, sabe? Engravidar e ter problemas, sabe? Entendo. Que maravilha. Nosso podcast está chegando ao fim, passa super rápido. E eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui hoje sobre como você deve tratar, como você deve se prevenir, principalmente em torno do câncer. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que você não tenha medo. Acho que quanto mais você descobre um problema, se a gente bota por debaixo do tapete, ele não deixa de ser um problema. Ele vai ser só um problema maior quando a gente levantar esse tapete, sabe? Isso. Então, quanto mais a gente se olhar, cuidar de quem está com a gente, né? Cuidar do nosso parceiro, cuidar dos nossos filhos, né? Dos nossos pais, né? Com relação a isso, eu acho que é não ter medo. E no momento que você procura ter saúde, então, se você puder fazer atividade física, ter cuidado mais da sua alimentação, então, esses cuidados já vão te ajudar. Não fume, não dê um vape para ninguém, sabe? Eu acho que são esses cuidados que você vai melhorar. O álcool também é algo prejudicial para vários cânceres. Então, né, se você for beber moderadamente. Então, ter esses cuidados. E, olha, se tiver o diagnóstico, tenho medo, eu não vou dizer não tenha medo, porque todo mundo vai ter. Eu tive quando minha mãe teve o diagnóstico, então eu não vou dizer isso. Mas que você olhe, vá para uma pessoa, um profissional que você confie, uma pessoa que seja realmente, que estude, que tenha um cuidado com o seu tratamento, para você descobrir o que você vai fazer e se cuidar, sabe, Deise? E depois falar sobre cura, né? Assim, ficar bem, dizer como você está. Se for o caso de não ser cura, de ter for mais para a gente ter um cuidado paliativo, que a gente cuide e dê dignidade para esse paciente, sabe? Para essa família. Perfeito. Acho que é isso que a gente tem que fazer. O Fala Onco para 2025 continua, né, Deise? Para a gente conversar mais sobre diagnóstico, sobre prevenção, com as caixinhas de perguntas de vocês, assim. E aí o que a gente quer levar a isso, sabe? Que as pessoas se cuidem e se preservem. Agradecemos demais sua presença, doutora Lidiane, aqui no podcast Fique Bem, né? A gente já tinha programado esse podcast, né? Há um tempinho, né? Mas a gente sabe como sua vida é corrida. Mas que bom que deu certo hoje e que seja um programa para que seja compartilhado com tantas pessoas, né? Ao longo do tempo, porque é algo que é extremamente pertinente para a qualidade de vida das pessoas. Sim, sim. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Deise. E seja bem-vinda à nossa cidade, né? A gente já acolheu você de todo coração, né? E se sinta-se patoense, né? Eu já sou patoense, tá faltando só o título, viu, cidadão? Já chega. Então, pessoal, que vocês possam compartilhar esse programa maravilhoso para tantas pessoas que estão apreensivas ou que estão sentindo alguma coisa ou que já tiveram um diagnóstico de câncer. Falar é preciso. Quando a gente fala, a gente consegue resolucionar aquilo que está nos incomodando e que compartilhem com todo carinho para aquelas pessoas que tanto precisam saber mais sobre o câncer. Até lá! Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo.
No Colégio Ágape, cada dia é uma nova descoberta. Com atividades lúdicas e criativas, as crianças aprendem inglês enquanto se divertem. Welcome to Agape School. Com atividades extracurriculares, nossos alunos, além de desenvolverem habilidades tecnológicas, também ampliam a criatividade, o pensamento crítico e o trabalho em equipe. Aqui eu aprendo experimentando. Além de preparar nossos alunos para os desafios acadêmicos, o Colégio Ágape também se destaca como pioneiro na região ao implementar o maior programa socioemocional do mundo, desenvolvido pelo renomado Dr. Augusto Cury, promovendo habilidades emocionais essenciais para toda a vida. O Colégio Ágape me deu uma base acadêmica e emocional que eu precisava, e assim eu adquiri habilidades como resiliência e determinação. E hoje, cursando medicina, eu percebi o quanto isso me fortaleceu para enfrentar os desafios. A combinação de excelência acadêmica e preparação emocional no Ágape nos deu a certeza de que escolhemos o melhor para o futuro de nossa filha. No Ágape, oferecemos muito mais que ensino. Aqui, os alunos descobrem, experimentam, conquistam e crescem em um ambiente cheio de carinho e apoio, adquirindo valores que ficam para sempre. Ágape, aqui é meu lugar. You're so fine and you're mine. I'll be yours till the end of times. 'Cause you made me feel I'm nothing to hide. Like a virgin. Ooh, touch for the very first time. Sua primeira vez no híbrido tem tudo para ser um Fiat. Virgin, like a virgin.